Em Daniel, aprendemos a necessidade de viver a fé num mundo que milita contra essa fé. Além disso, aprendemos que o Senhor controla até mesmo a política internacional, mostrando que o Senhor faz até reis e governantes tomarem decisões que parecem estranhas, mas que seguem a sua vontade de cuidar do livramento do seu povo quando este o busca. Fique comigo nesta mensagem e vamos meditar a respeito da vida de Daniel, logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Nós teremos duas mensagens para que possamos conversar a respeito do livro do profeta Daniel. A sua parte nessa conversa está no espaço de comentários. Lá você pode deixar o seu testemunho, as suas observações e também a sua pergunta, para que assim nós possamos conversar mais a respeito do livro do profeta Daniel. Ter duas mensagens para conversar sobre determinados livros da Bíblia é muito complicado. Como falei a respeito disso nas mensagens que nós conversamos a respeito de Ezequiel, Daniel é outro candidato bem forte a termos uma mensagem por dia e durante um ano todo e ainda assim não esgotar todo o texto de Daniel, porque o texto tem muito simbolismo, tem muita linguagem figurada, muita coisa para ser interpretada. Então, é um texto muito denso. Apesar de ter poucos capítulos, ele é um texto muito denso. O nome Daniel tem origem no hebraico e é formado pela junção das palavras Dan, que significa literalmente aquele que julga, juiz, literalmente juiz, e El, que significa Senhor, Deus. Assim, Daniel significa o Senhor é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Esse é o significado de Daniel. Na parte histórica do texto, os 6 primeiros capítulos, esse texto fala a respeito de um jovem que foi levado à força de Jerusalém para Babilônia, fazendo parte do povo que foi deportado, numa das vezes que Nabucodonosor subiu até Jerusalém para fazer esse processo de deportação. Ele sobe pelo menos 3 vezes, e na última vez sim, aí 586 a.C., ele, aproximadamente essa data, claro, ele faz a destruição do muro, a destruição do templo e essa coisa toda. Daniel foi levado numa dessas levas, como Ezequiel também foi levado numa dessas levas. E com o cuidado do Senhor, com a direção do Senhor, realmente, o Senhor foi abençoando Daniel e alguns dos seus amigos, e eles puderam se destacar no meio do corpo, que seria parte do corpo diplomático do povo da Babilônia. Daniel e os seus amigos seriam parte desses que seriam diplomatas, por assim dizer, pessoas que teriam algum destaque, e eles se destacaram porque o Senhor, na verdade, cuidava deles, e muitas coisas aconteceram para mostrar que o Senhor estava com aqueles servos do Senhor, realmente. Nós podemos destacar nessa parte histórica de Daniel, esses 6 primeiros capítulos, pelo menos 3 histórias muito fantásticas, muito maravilhosas, que mostram os amigos de Daniel sendo poupados da fornalha de fogo ardente, por exemplo. Aquela cena em que Daniel é chamado às pressas porque uma mão estava escrevendo algo na parede e o rei não sabia o que aquilo queria dizer, e Daniel dá a interpretação a respeito disso. E também nós temos uma outra situação que é a mais conhecida, acredito eu, mais contada nas classes de crianças, quando se fala a respeito de Daniel, que é quando ele é salvo da cova dos leões, de dentro da cova dos leões. Ele chegou a ser jogado na cova dos leões, passou a noite lá e o Senhor o salvou lá dentro. Ele saiu sem nenhum arranhão, enquanto aqueles que foram jogados logo depois dele não deu tempo de chegar no fundo e eles já foram consumidos, diz a Bíblia. Talvez ainda possamos citar uma quarta situação, aquela questão envolvendo Nabucodonosor e o sonho e todo aquele desafio que Nabucodonosor fez, mostrando que o Senhor realmente é quem revelou todas as coisas para Daniel.
Da mesma forma que o livro do profeta Ezequiel, o livro de Daniel faz parte de uma literatura apocalíptica, principalmente na parte final, a partir do capítulo 7, indo até o capítulo 12, porque ele se utiliza de muitas linguagens simbólicas, muitas visões misteriosas e fantásticas para transmitir uma mensagem da parte do Senhor ao povo. Era importante ter conhecimento dessas apresentações que Daniel trazia, e o Senhor revelava as coisas para ele, e ele falava como ele via, e eram visões fantásticas, visões maravilhosas. Podemos ler isso no texto de Daniel e vamos ver coisas grandiosas. E são essas linguagens simbólicas, esses simbolismos todos que Daniel apresenta, que podem render muitas mensagens para conversar bastante a respeito do livro do profeta Daniel. Nabucodonosor começa a levar os cativos de Jerusalém para a Babilônia aproximadamente em 605 a.C., bem antes dos 586, quando Jerusalém cai. Ele deve ter voltado por volta de 593, e aí depois ele vem e derruba Jerusalém, de fato, em 586 a.C. Nabucodonosor levou alguns cativos. Na primeira e na segunda vez que ele subiu até Jerusalém, ele levou já algumas pessoas para a Babilônia, e entre elas Daniel foi levado. E ele começa então a ter destaque no meio dos babilônicos. Ele começa a ter importância, porque revela o sonho de Nabucodonosor, e ele segue com importância até Dario tem o primeiro espaço, e depois o Ciro tem o seu espaço também, e sempre Daniel está envolvido nessas coisas. Ele continua tendo destaque, mesmo mudando aquele que comanda a nação, mesmo aquele que está no governo. Daniel era realmente alguém chamado por Deus e tinha destaque da parte do Senhor para realmente aparecer no meio dessas coisas. Não aparecia simplesmente porque ele queria, mas porque o Senhor tinha um propósito através da vida de Daniel, e ele então tem destaque no meio desses reinados todos, mesmo quando a Babilônia cai e Dario toma, e depois o Ciro também torna-se o Senhor e comanda todas as coisas. Daniel sempre tem sua importância no meio desses reinados. A respeito de autoria do livro de Daniel, eu entendo que Daniel é o autor do seu livro. Pelo menos, do capítulo 7 em diante. Eu acredito que Daniel escreveu as visões que ele teve, mesmo que seja apenas em forma de diário, que ele não tenha feito para ser um livro ou alguma coisa assim, e que alguém encontrou esse texto e daí sim completou com a parte histórica até o capítulo 6. Digo isso porque do capítulo 1 até o capítulo 6, quando fala a respeito de Daniel, usa a terceira pessoa do singular. Ele, Daniel, alguém falando de Daniel, outra pessoa referindo-se a ele. A partir do capítulo 7, já tem alguma coisa, mas é a partir do capítulo 8 que a coisa desenvolve propriamente, mas a partir do capítulo 7 já tem alguns momentos em que ele começa a trocar o ele por eu. Então eu acredito sim que esse texto de Daniel existia, ele tinha registrado as suas visões. E alguém encontrou o texto de Daniel, quer logo depois dele ou algum tempo depois, encontrou esse texto das visões de Daniel, que talvez ele contava como um diário, fez toda a coerência literária para formar um texto completo, pesquisou, ou sabia, se é mais próximo dele, já sabia, se mais distante no tempo, pesquisou e teve informações a respeito de Daniel e todas as histórias que envolviam ele e os seus amigos, e registrou isso na parte histórica do livro até o capítulo 6. Eu entendo dessa forma. Eu não tenho a data exata em que o livro teria ficado pronto, porque eu ainda tenho dúvidas se foi logo depois da morte de Daniel ou algum tempo ainda passado. Mas eu acredito que Daniel deixou sim essa parte do capítulo 7 em diante, boa parte desse texto está pronta. Essa parte toda em que ele refere-se a si próprio na primeira pessoa, dizendo eu. Essa parte, no meu entendimento, é de Daniel. E quem escreveu, quem organizou o texto depois, não preocupou-se em se apresentar, porque estava contando a história a partir desse texto que já existia. Então Daniel é tido como autor do texto como um todo, ainda que ele não tenha escrito, na minha opinião, a parte histórica. Alguém escreveu essa parte histórica, referia-se a ele como falando de Daniel, ele, Daniel, como alguém falando dele, e depois
juntou a parte em que Daniel realmente já tinha deixado escrita, que seria a parte das visões, a partir do capítulo 7, definitivamente a partir do capítulo 8. No capítulo 7 ainda tem algumas organizações que tendem do eu para ele, de Daniel falando de si próprio e de alguém falando de Daniel. Mas do capítulo 8 em diante até o capítulo 12 só é falado na primeira pessoa, é só Daniel realmente falando a respeito das suas informações. Esse livro é de Daniel, ainda que outra pessoa tenha organizado e tenha feito a pesquisa para a primeira parte. Eu entendo exatamente dessa forma. Eu entendo que a parte das profecias é de Daniel e que a parte histórica é outra pessoa contando. Essa outra pessoa pode ter vivido logo em seguida a Daniel, ter feito já esse texto logo em seguida à morte de Daniel, ou ainda com ele vivo, não sei, ou pode ser com mais tempo, como alguns estudiosos acreditam, que esse texto seja bem mais para frente, seja até depois do tempo do profeta Malaquias, por exemplo. Acredita-se que esse texto foi organizado bem para frente, bem depois. Esse é o entendimento dos estudiosos. Daniel nos ensina a necessidade de viver com fé no meio de um mundo que vai contra essa fé. Nós queremos que as coisas fiquem todas em ordem, queremos facilidade, porque se o Senhor está nos direcionando, queremos que as coisas todas se encaixem, todas as coisas aconteçam. O Senhor cuida de tudo, não é verdade? Então tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar. Não é assim. Nós temos que agir com fé mesmo quando alguém luta contra essa nossa fé. Nós temos que manter a nossa confiança no Senhor, mesmo quando alguém tenta dizer que não devemos confiar no Senhor. Mesmo que alguém diga que não é para fazer oração ao Senhor, nós devemos continuar fazendo nossa oração ao Senhor, ainda que haja consequências. E se o Senhor não nos livrar das consequências, nós seguimos fazendo a vontade do Senhor, qualquer que seja a consequência. E se o Senhor nos livrar, como aconteceu com Daniel, aí nós podemos dar testemunho do que o Senhor fez. O Senhor age, até mesmo na questão da política internacional, porque Ele levanta reis e governantes, permite que reinos sejam estruturados e tenham força e poder para que possam fazer as coisas e tomem decisões, às vezes até decisões que parecem estranhas, mas que, se o Senhor tem algum propósito, o Senhor está encaminhando tudo aquilo para que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade. Ainda que as coisas pareçam esquisitas num primeiro momento, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Creia nisso, confie realmente que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as nações. O poder é dele. Ele entrega a quem ele quer. Ele manifesta de forma tanto espiritual como também na questão social, na questão política. Daniel e seus amigos acabam tendo uma crescente desaprovação da sua fé sempre. Eram questionados naquilo que acreditavam, eram para fazer uma coisa diferente do que eles acreditavam, e ainda assim eles se mantinham firmes naquilo que o Senhor tinha orientado a eles. E mesmo que tivessem que enfrentar consequências, os amigos de Daniel dizem: se o Senhor nos livrar, Ele é Senhor. E se Ele não nos livrar, continua sendo o Senhor. Não importa se o Senhor nos dá o livramento ou não. O Senhor é Senhor em qualquer das circunstâncias. Ele vai cumprir o plano para o qual Ele criou toda aquela situação. Ele permitiu toda aquela situação. É importante que nós tenhamos isso em mente. Ele cuida de tudo. Nada escapa ao controle do Senhor. Absolutamente nada. Nós devemos ter confiança de que o Senhor está cuidando de todas as coisas e seguir buscando cada vez mais a sua vontade e fazendo aquilo que Ele nos orienta. E assim nós podemos desfrutar do melhor da parte do Senhor. Nós retomamos para conversar ainda a respeito sobre o livro de Daniel numa segunda mensagem, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.